Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme o horário em que estas imagens estão chegando aí na tua tela. Para tu que está nos assistindo pela primeira vez, você bem-vindo ao canal Construindo Conhecimento. Se inscreva e aperte o sininho da notificação, é muito importante para estar dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal. Então, Construindo Conhecimento tem a honra e o prazer de convidar o nosso colega e irmão de nacionalidade cabo-verdiana, Alexandrino Moreira Lopes, que vai nos falar um pouquinho da integração aqui na universidade, como ele chegou aqui na universidade, a experiência dele também, para compartilhar esse conhecimento que ele já adquiriu aqui conosco. Então, se apresenta. Bom dia também, boa tarde e boa noite para quem está nos assistindo, né? Como meu amigo já me apresentou, eu chamo-me Alexandrino Moreira Lopes, sou cabo-verdiano, formei em Ciência da Natureza e Matemática com habilitação em Física. Agora estou fazendo mestrado em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis, né? Eu já estou com, meu amigo? Acho que uns 6 anos aqui. Aí eu cheguei aqui em 2013, né? 2013, concluí a graduação e voltei para Cabo Verde. Fiquei 6 meses em Cabo Verde. Aí voltei novamente e estou quase um ano aqui novamente. Esse agosto agora vou fazer um ano aqui no Brasil. Ele já é graduado aqui na Universidade Unilab. Então, a primeira questão é como surgiu a ideia de vir estudar aqui no Brasil? Cabo Verde é um país também, para tu que não sabe, Cabo Verde é um país situado a 500 quilômetros da costa ocidental africana. Então, independente em 1975, após anos e anos, décadas de colonização e dominação, exploração do Império Português. Então, como surgiu a ideia de vir estudar aqui no Brasil? Como o Cabo Verde tem várias universidades também, né? Sim. Não, olha, para falar a verdade, eu sempre tive a curiosidade de conhecer o mundo, sabe? Eu acho que eu sou esse cidadão do mundo, de entender o outro pela vivência, né? Então eu sempre tive essa vontade de sair do meu país, do meu espaço de conforto para conhecer a realidade do outro povo, né? E eu via muitas as telenovelas brasileiras e isso me encantava também. Aí eu fui na Embaixada do Brasil, aí eu fui lá ver se tem um programa do PECG. PECG, né? Mas na altura estava fechado o programa. Aí eles me encaminharam para o Centro Cultural Brasileiro. E lá no Centro Cultural Brasileiro eles me indicaram a Unilab e eu fiz todos os processos, né? E consegui passar em todas as tramitações necessárias para estar aqui. E eu consegui estar aqui, hoje estou aqui. Bom, isso, quando tu chegou aqui, né, tu tinha algumas as suas curiosidades sobre o Brasil, assim, o que achou de diferente, assim, sobre quando tu chegou aqui no Brasil? Porque a gente sempre tem aquela ideia, né, que esse aqui é o Brasil e tal, e assim, olha, para falar a verdade, eu acho que os sentimentos que eu tenho, a minha própria vida eu devo muito ao Brasil, porque hoje a leitura que eu faço do tempo e do espaço e do mundo, e eu aprendi aqui, sabe, a realidade brasileira. Eu não pensava que eu ia presenciar o que eu presenciei aqui no Brasil. Claro, a gente tem vê aquele Brasil, um povo muito alegre, um povo divertido, mas porém eles também não mostravam-nos o outro lado do Brasil, que é a desigualdade, né? Que é a própria condição dos negros aqui no Brasil. Isso eu não sabia. Falava-se em racismo, a gente entendia que era um racismo comum, né? Um xingamento, algo do tipo, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, a desigualdade, sabe? As pessoas que moram dentro da ignorância, sabe? É um país tão grande que talvez ele não dá conta de toda a sua população. Você vem num parque e vê pessoas totalmente esquecidas, sabe? Você vê realidades muito complexas. E isso traz um sentimento de revolta também. Quando você vê nas quais condições de vida os seus descendentes vivem aqui no Brasil, isso é chocante. Isso faz você pensar e como a própria colonização ele foi violento e o que os homens africanos foram submetidos a eles aqui nesse país, sabe?
E o Brasil tem esse vestígio muito, muito claro. Tipo, no nosso país a gente não vê porque somos de uma geração que já encontrou independência, então nós não conseguimos entender essa diferença. Ouvimos falar que os portugueses estavam lá fazendo as coisas, mas nós não sabemos e não conhecemos essa realidade. Mas aqui a gente presencia essa realidade para você ver quais são as condições que o negro e a negra têm, sabe? Então é algo que me surpreendeu bastante, sabe? Me trouxe um sentimento, sabe, de revolta, sabe? Não de uma revolta de querer fazer um conflito armado ou um confronto corporal, mas uma indignação mesmo. Uma revolta intelectual mesmo, de produzir e conhecimento voltado a essas questões. Não, o que eu faço é desmascarar, contar a verdade. O que eles estão fazendo com os homens africanos aqui nesse espaço, sabe? Também para os líderes africanos terem consciência, né? Não só para o mundo saber o que acontece com os homens pretos aqui nesse país, sabe? É nesse sentido de ter essa revolta, sabe? Também para ver se próprios negros aqui, eles atentam a essa questão, para se posicionarem, sabe? Para começar a questionar qual é o meu lugar de fala, qual é o meu lugar de tomada de decisão, sabe? Isso eu acho que foi muito fundamental na minha pessoa para ter esse olhar que eu tenho hoje sobre o mundo. A próxima questão será, como tu está aqui, sabemos que a Unilab, né, é uma universidade de integração internacional afro-brasileira, onde tem brasileiros, tu tem cabo-verdianos, tem guineenses, tem angolanos, tem santomenses, moçambicanos, timorienses. Então, essas nacionalidades assim que compõem a Unilab, tem portugueses também aqui, então tem professores portugueses aqui também. Então, como é que tu vê essa integração nessa universidade? Essas culturas que se juntaram num único espaço? Meu amigo, essa questão da integração é muito complexo. Para eu que já sou antigo aqui, eu tenho uma visão muito ampla sobre essa questão da integração. Olha, e a integração acontece. Ele acontece porque estamos aqui, você é guinense, sou cabo-verdiano, tem brasileiro, gente, por mais que não tenha essa harmonia, esse amor sincero entre a gente aqui, mas acontece, convivemos aqui, estamos dividindo o mesmo espaço, né? Agora, teríamos que avaliar essa integração, sabe por quê? Porque a própria universidade, ele propõe algo, ele não constrói mecanismo para regular isso, sabe? Nem para controlar. Por que eu falo isso? Vejamos, a própria universidade ele estabelece como uma entidade que luta contra o racismo, contra toda forma de discriminação racial. Mas, no entanto, a universidade não tem critério para avaliar quem são os racistas que vão entrar aqui. Você tem vários professores técnicos que entram aqui que são racistas. A universidade não consegue identificar essas pessoas. Por isso, eu disse, é complicado, porque eu penso que a universidade aqui, nesses parâmetros que temos, nas condições humanas que vivemos e sabemos, eu acho que tem que ter setores para identificar quem são as pessoas que vão entrar aqui, né? Não fazer a seleção para colocar funcionários aqui, essa seleção tradicional. Temos que ter análise de currículo para ver o que a pessoa tem para estar aqui, porque uma pessoa que não conhece as questões raciais, ele não é culpado, ele não convive com isso, ele chega aqui, simplesmente vem aqui para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, mas eu acho que o propósito é mais, porque aqui envolve dimensões humanas, envolve pessoas, seres humanos, com seu sentimento, com seu eu, então eu acho que isso deve ser regulado, deve ser controlado pela instituição. Agora, a instituição tem que ter a responsabilidade de fazer o seguinte, de ter pessoas aqui capazes de promover isso, porque se as pessoas não têm a capacidade de promover a integração, acontece o que nós temos. Os professores chegam aqui, dão aula e vão para Fortaleza. Os alunos ficam aqui, quem tem mais condição sai. Então fica uma coisa muito frustrante, uma integração desarmônica. Então eu acho que a universidade tem um papel importante para produzir isso, que é avaliar quem são as pessoas que vão entrar aqui dentro e como eles vão entrar. Será que eles têm condições de estar aqui dentro? Será que eles entendem o projeto? Será que eles têm afinidade com o projeto? Ou caso contrário, será que temos que formar eles aqui dentro para eles entenderem o que isso significa? E isso são questões que nós temos que levantar para essa integração, mas no entanto existe integração.
existe, a universidade já provou coisas bacanas aqui, já damos respostas necessárias para essa comunidade, não só para o Brasil, e a nível de produção do conhecimento, a nível de produção de cultura, a universidade está muito, muito avançada. Eu penso que esse projeto é muito audacioso, que pode ser um dos melhores do mundo. Se levaram em conta essas dimensões para regular quem vai projetar, quem vai discutir esse projeto com seriedade, eu acho que vamos construir uma universidade que o mundo vai conhecer. Tá certo? Essa é a minha... Sim. Então, outra coisa também é sobre essa integração entre os próprios alunos, na verdade. Então, não somente os membros, assim, a diretoria, assim, tipo, como é que entre os próprios alunos, entre os próprios acadêmicos, tem Festival da Cultura, assim, Semana da África, como é que tu vê essas dinâmicas, assim, entre os próprios alunos em si? Não, eu acho muito legal. Eu acho porque eu mesmo já vivenciei muito essa realidade, essa integração entre os alunos. A brincadeira mesmo, esse sentido de manifestar, de mostrar a sua pessoa, de querer projetar o seu mundo, sabe? E a gente faz isso nas nossas manifestações diárias aqui, convivendo com outro, e como os americanos dizem, vamos dar o meu best, o meu melhor, sabe? A gente se projeta, a elegância, sabe? As danças, a música, a forma de falar, sabe? A forma de conquistar o outro, né? De se relacionar, tudo isso é algo que fica marcado na minha pessoa e acho que dentro dessa comunidade também fica marcado. Essa integração foi muito forte. Embora hoje vivemos momentos difíceis, não só no contexto local, mas no contexto nacional, né, derivado às questões políticas, você vê que todo mundo tem problemas, tem hoje uma ruptura, uma segregação dentro desse espaço. Hoje você vê que antigamente os brasileiros e os africanos relacionavam mais. Né? Hoje os brasileiros estão afastando, não sei se é o tempo, o que é mais, não sei se é também o contexto atual, mas esse último tempo é muito complexo. Ele é muito complexo por quê? Porque criou-se um pensamento de ódio no país pelo próprio governo e as pessoas estão legitimando a partir desse pensamento para praticar o racismo. Então as pessoas, hoje os racistas, eles ganharam espaço. O que eles estão fazendo? Eles estão achando que é autônomo, é legítimo o comportamento deles. Então eles praticam isso dentro da universidade, é um pouco complicado. Isso é muito triste, né? Quando a gente vê... A Unilab é muito rica em tudo. A cultura, quando tu tem... É uma universidade onde tu tem cabo-verdianos, tu tem guineenses, angolanos, assim, tu aprende com cada cultura, é muito importante. Isso a gente tem que ver essa parte, né? A Unilab é muito... Poucas universidades têm isso no mundo, o que a gente tem hoje aqui. Então, como é que tu vê os futuros quadros que saem da Unilab? O que os países africanos, por exemplo, de Palop, vão esperar dos futuros quadros? Olha, a Unilab está produzindo grandes quadros. É o que eu costumo dizer, que aqui nessa universidade você não vai ser somente com uma formação, você vai ser com duas formações. Você vai ter uma formação cultural muito forte e uma formação acadêmica muito forte. Então, e depois, a interdisciplinaridade é muito forte aqui, conviver com a diferença, sabe? Eu falo por mim, sabe? Eu cheguei aqui com uma cabeça, em Cabo Verde não conhecia essa realidade dos movimentos dos LGBTs e movimento de gênero, liberdade da mulher, claro, cheguei aqui com um certo pensamento machista, mas olha, eu não precisei frequentar nenhum curso. Para saber isso, sabe? Eu formei nessa área. Eu consegui entender a luta dos LGBT, eu consegui entender a luta das mulheres, eu consegui entender a relação humana que existe entre nós. O mais importante, eu consegui entender o respeito. É isso que precisamos. Respeitar o outro, sabe? Então, essa base que a universidade nos traz é muito importante. Quando um novo quadro chega no país, ele tem consciência que tem que respeitar o outro na sua diversidade. Então, isso é fenomenal. E quadros que vão sair da universidade, daqui da Unilab, eles têm capacidade de
entrar em qualquer tipo de mercado de trabalho, porque eles têm a consciência humana de relação. Mesmo você tem essa questão técnica, mas primeiro você precisa saber que estamos a lidar com um ser humano. Então, que isso é humano. Eu acho isso muito importante. É isso que torna o Unilab rico. Eu acho que ainda vai ter grandes governantas nos nossos países que vão sair daqui do Unilab e que vão fazer muita diferença na questão da diplomacia, na questão da política, na questão da construção, sabe? Na questão de dignificação de uma pátria. Eu acho que o Unilab vai tirar homens e mulheres que vão fazer isso na África. O Unilab é um projeto muito audacioso, é um projeto revolucionário, eu tenho que dizer isso. E isso é importante, o que tu falou aqui muito, eu me identifico muito com isso. A gente tem que respeitar as pessoas, e respeitar as culturas. Cada qual tem o seu modo de ser e de viver, gosto de ser. Então, mas devemos respeitar as nossas particularidades, que eu quero dizer, né? Devemos respeitar as nossas particularidades. Estamos aqui a aprender sempre um com o outro. Então, a última questão, né, é que tu pode falar alguma coisa que eu não perguntei, que tu gostaria de dizer? Bom, né, para fechar a minha fala, eu gostaria antes também de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizar pela iniciativa também que nasce aqui dentro da universidade, sabe? Uma coisa bacana e querer projetar também o nosso mundo, eu acho muito bacana, né? Mas, enfim, eu queria mesmo focar aqui na universidade. Eu acho que a Unilab tem uma responsabilidade enorme. Não sei se os dirigentes dessa universidade têm consciência da responsabilidade que eles têm com essa universidade, porque a dimensão humana que existe aqui é muito grande, a questão da violência é muito forte, não violência corporal, mas uma violência psicológica que o homem negro foi submetido a eles e foi submetido há muito tempo. Então eu acho que hoje é muito importante a universidade pensar a relação que se dá entre a comunidade onde ela tem inserido com o seu corpus que constitui ela, sabe? Eu falo dos africanos e da sociedade, né? A harmonia que tem que ser estabelecida para a nova convivência, porque eu entendo que essa cidade não está preparada para receber uma estrutura desse tipo, dessa natureza. Então, a própria universidade tem a responsabilidade de preparar a comunidade junto com a prefeitura. Tem que ser e pensar um trabalho grande, né? E depois, é muito importante também que se pense essa estrutura de uma universidade afro, tendo uma universidade afro e pensar qual é o seu corpo dirigente, qual é o seu corpo de tomadas de decisões. Eu acho que isso fica também uma crítica para os movimentos negros, para os intelectuais negros que estão aqui, para atentarem a isso. Como vamos projetar o nosso mundo, sendo que não somos nós que estamos gerenciando essa ideia, sabe? Eu acho que temos que ter autonomia também de gerenciar a nossa própria ideia. É importante. E dizer para os alunos que vamos à luta, encarar as dificuldades. É muito complexo hoje estar aqui na Redenção, uma cidade pequena, em todas as dimensões. É muito complexo, mas eu quero deixar a minha força aqui para todo mundo, dizer que temos que lutar. Lutar não no sentido de um enfrentamento, mas de utilizar a estratégia e o pensamento para ultrapassar as dificuldades. Eu deixo um forte abraço para todos os meus irmãos. Enfim, vamos à luta e vamos construir a Unilab, que é nossa, que é da África, que é do Brasil, que é do mundo, tá certo? Abraço, tchau. Bom, muito obrigado para tu que nos assistiu até o final, né? E agradecemos ao nosso irmão que veio aqui, o Construindo de Conhecimento agradece, e teremos mais oportunidade de tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, se inscreva no canal e aperte o sininho da notificação e deixe seu comentário ali embaixo, é muito importante. Esse é o projeto. Estamos aqui trazendo pessoas, jovens, talentosos, africanos, para compartilhar conosco o pensamento, o que eles pensam sobre a realidade que estamos vivendo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau.